E aí, povo de Deus, bom dia. Tá tudo bem com vocês aí? Tudo na santa paz de Deus? Só consigo clarear um pouco isso aqui. Como é que vocês estão? Tá tudo na bênção aí? Hoje é terça-feira, 1º de setembro. Acabou o ano, hein, gente? Fala a verdade, o ano já foi. 1º de setembro, daqui um dia nasce minha princesinha, Maria Luísa. O ano já foi pro beleléu, 2020 já foi, né? 2020 é um ano muito atípico, diferente, né? Quantas coisas estranhas aconteceram nesse ano, essa pandemia esquisita, tantos escândalos, né? Infelizmente, na política, na igreja, mas eu me alegro com tudo isso, como eu sempre digo, não no sentido sarcástico, mas são os cumprimentos das Escrituras Sagradas. E é importante a gente ficar atento a esses sinais, porque nós sabemos que a volta de Cristo é iminente, ela vai acontecer. E os sinais que têm acontecido, eles demonstram que está se cumprindo, que está próximo de se cumprir aí o retorno de Cristo, porque o amor de muitos, né, já vem se esfriando, como diz as Escrituras. Os pais têm se levantado contra os filhos contra os pais, nação contra nação, reino contra reino. Então realmente a coisa está muito complicada, né? E nós vivemos aí as últimas horas, né, dos últimos dias, vamos dizer assim, das semanas de Daniel, né? Lá em Daniel há uma palavra escatológica, né, para se cumprir no final dos tempos, que são as 7 semanas de Daniel. E eu acredito que nós estamos vivendo as últimas horas das últimas semanas, da última semana de Daniel, aonde que nós vamos, infelizmente, conseguir assistir coisas ainda mais difíceis de se ver com os olhos humanos. Ontem eu dando uma passada rápida sobre notícias, eu vi lá uma notícia do pai que estuprou a própria filha com 8 anos de idade. Eu vi a notícia a respeito do caso Flor de Lis, que é uma vergonha para a igreja brasileira como um todo, né? De uma mulher que se diz pastora e que vive e viveu com seu marido, com sua família, um alto nível de promiscuidade sexual. E relatos, o Fantástico fez uma reportagem bem completa a respeito do caso Flor de Lis, mas relatos internos e de pessoas que conviveram perto diz que ela e seu marido praticavam sexo com pessoas da própria família. Então, assim, um alto nível de promiscuidade sexual, um alto nível de narcisismo, né? Ela amava aparecer, né? Fazer com que sua imagem fosse adorada, reverenciada. Então, realmente, isso tudo vai demonstrar para nós o final dos tempos. Os tempos finais estão aí. E tanto sofrimento, tanta tristeza na terra, né? Tanto sofrimento e tanta tristeza na terra. E os sofrimentos e as tristezas do qual todos nós, sem nenhuma exceção, estamos diante dele, nenhum de nós estamos sujeitos a não passar por sofrimento, pelo contrário, todos estamos sujeitos a passar, porque a vida é democrática, a vida ela é dinâmica, e não importa a sua posição social, não importa a sua posição espiritual, não importa a sua posição no reino de Deus ou no reino dos homens, todos nós passaremos por sofrimento, todos nós sofreremos de alguma forma. E o sofrimento humano, o sofrimento na vida do ser humano sempre traz para ele questionamentos. Por exemplo, o ateu, ele sempre vai questionar o sofrimento humano a partir da premissa de que se Deus existisse, Deus acabaria com o sofrimento humano. Então, o ateu não que ele não crê em Deus necessariamente, o ateu não crê na moral de Deus. O ateu considera que a moral pessoal dele é maior do que a moral, a ética e o caráter de Deus. Por quê? Porque ele pensa assim: se eu fosse Deus, eu acabaria com o sofrimento. Se eu fosse Deus, eu acabaria com a fome. Se eu fosse Deus,
eu acabaria com as doenças. Logo, você vê que mesmo você crendo em Deus, você também é bem ateu, né? Porque muitas vezes você parou para questionar isso também, ou para falar, né, de forma não atacando direto o Senhor, mas de forma enrustida, travestida ali. Você questionou isso. Mas se Deus existe, por que há sofrimento na Terra? Se Deus existe, por que há doenças na Terra? Se Deus existe, então isso é um pensamento ateu. Não de que não crê em Deus de forma nenhuma, mas não crê na moral, na ética e na soberania de Deus ao ponto de decidir todas as coisas. E há um sentimento, e esse sentimento se transforma numa questão, num questionamento interno nosso. Por que nós sofremos? Por que sofremos? Pessoas mais aliançadas com Deus, com alto nível de compreensão de Deus, de intimidade com Deus, vai compreender que nós sofremos por causa da condição do homem pecador, por causa do pecado original, pecado de Adão, por isso nós sofremos. Pessoas um pouco mais espirituais também vão entender que pelo pecado de Adão, né, por causa de Adão, entrou o pecado no mundo. Mas pelo conhecimento bíblico também vai ter um respaldo de que por causa do pecado de Adão houve sofrimento no mundo, mas por causa da cruz de Jesus, glória a Deus e aleluia por isso, e por causa da cruz de Jesus, todo sofrimento e todo pecado já foi aniquilado na cruz de Cristo. Não para esse tempo que vivemos, né? Mas para a era vindoura. Então a palavra de Deus diz em Apocalipse que será enxugada dos nossos olhos toda lágrima e já não haverá dor e nem pranto, né? Porque as coisas velhas vão se passar. Então a nossa esperança, a nossa expectativa não pode ser somente para esse tempo. O apóstolo Paulo diz que os que esperam somente nesta vida são os mais miseráveis dessa terra. Então logo nós temos que ter esta compreensão de que na terra, nessa terra onde vivemos, ninguém estará isento do sofrimento. E talvez a maior confusão teológica e o maior questionamento teológico a respeito do sofrimento e vida de alguém esteja registrado no livro de Jó. Jó é uma história linda, é um texto poético, histórico poético, que vai falar a respeito da vida de um homem que recebe elogios do próprio Deus. Né? O próprio Deus fala do caráter de Jó, da pessoa de Jó, e de uma forma tão grandiosa que nós olhamos e falamos, cara, se Jó sofreu desse jeito, né? Por que nós não podemos sofrer? A grande verdade é que nem eu nem você estamos dispostos a sofrer, e principalmente no que diz respeito a sofrer pelo Evangelho, já que temos uma visão distorcida de Deus. Olá Sheila, bom dia, Deus abençoe sua vida, tudo bem? Nós temos uma visão distorcida de Deus, achando que Deus, na verdade, é como se fosse uma farmácia, que Deus, ainda que Ele tenha poder para curar todas as doenças, Ele tem poder para resolver todos os problemas, mas o nosso equívoco é de achar que Deus tem a obrigação de fazê-lo. Isso Ele não tem, porque logo Ele é Deus. Se Deus pudesse ser manipulado, como numa farmácia de manipulação, se Deus pudesse ser manipulado pelas nossas vontades, logo Ele não seria Deus. Ele seria um Deus com D minúsculo. Como existem os deuses por aí. Mamon, Deus do dinheiro. Moloque, o Deus antigo de sacrifício a crianças. Né? O sacrifício de crianças era feito a Moloque. Deus Horus no Egito, Deus Odin dos mares, Deus Poseidon dos mares, e aí vai. Uma infinidade de deuses. Deuses na Índia, não sei quantos milhões de deuses, né? A vaca é um deus, e animais e tudo. Então assim, se Deus ficasse sujeito à nossa vontade, aos nossos pensamentos racionais, limitados, carnais e demoníacos, Ele não seria Deus. Ele seria só mais um Deus. Se Ele fosse movido pelas nossas vontades, Ele seria como o Deus da Igreja Católica. Um objeto de idolatria que você pega e pendura no prego que você quer, você põe no altar que você quer. Se você quiser pintar ele de azul, ele aceita. Se você quiser pintar de vermelho, ele aceita. Se for pretinho, para falar que é o santo casamenteiro lá, Santo Antônio, se eu não me engano,
você pinta de preto, se quiser branquinho dos olhos azul, você pinta. Se Deus fosse movido por mãos humanas, Deus seria um objeto, mas ele não é um objeto, logo ele não pode ser manipulado por mãos humanas. Nosso Deus, como diz o Salmo 115, está nos céus e de lá faz tudo conforme a sua vontade e não conforme a minha e a sua vontade. Amém? Vamos compreender aqui, através do sofrimento e da tentação de Jó, que problemas na nossa vida podem vir e virão, né? E que muitas vezes não há uma provocação da nossa parte. Eu estudava hoje pela manhã no meu curso de teologia e parte disso, né, passou pela lei da semeadura e parte disso também passa pela lei do karma. O que é a lei da semeadura? A lei da semeadura é aquilo que nós cremos como cristãos, de que tudo que você planta na terra espiritual vai nascer. Agora, uma coisa é certa, claro que o que se planta na terra espiritual nasce, mas nem tudo que nasce você colhe. Sim, porque você sendo mal como eu sou, você sendo indigno de Deus como eu sou, você sendo um pecador como eu sou, se todo pecado que você lança nessa terra tão fértil, chamada uma terra espiritual, você colhesse, você já teria ido para o saco, você já tinha ido para o beleléu. A palavra de Deus diz em Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Logo, toda semeadura que nós fazemos, ela gera frutos, mas nem todo fruto, bom dia Keila Sasaki, Deus abençoe sua vida, nem todo fruto que é oriundo da nossa semeadura nós comemos, porque se nós comêssemos todos os frutos da nossa semeadura, logo nós morreríamos. A pergunta é, se você não tivesse hoje mais comida para comer, arroz, feijão, sushi, né, o pessoal que está no Japão lá, fogu, aquele peixinho, né, que pode matar, tantas comidas aí no Japão, né, e no Brasil, se hoje extinguisse todo o alimento da terra e você tivesse que comer apenas o fruto da sua semeadura, da sua boca e dos seus pensamentos, você comeria e viveria ou você comeria e morreria? Seria remédio ou veneno para a sua vida? Provavelmente nós morreríamos, porque por mais zelosos que somos ou que tentamos ser, né, no meu caso eu procuro ser bem zeloso, ainda que pareça ser irritado, mas é só zelo no Senhor. Por mais zelosos que somos, proferimos muito veneno, proferimos muita coisa ruim. E se nós fôssemos nos alimentar dos frutos que produzimos, provavelmente o nosso corpo seria um corpo tóxico. Seríamos envenenados pelo nosso próprio veneno. Bom dia, Keila. E aí o que acontece? Então, nós estamos diante de um texto poético, histórico, que é o livro de Jó. O livro de Jó vai narrar uma das histórias mais lindas da Bíblia. Hoje em dia tem um louvor, tem vários, mas o louvor de Jó lá que é muito conhecido, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O pessoal adora cantar essa música, né? O pessoal ama cantar essa música, só tem um probleminha, né? Se realmente o que a gente fala tem poder, cuidado com o que você canta. Se você canta, atrai para a sua vida coisas que você está cantando, não deseje o sofrimento de Jó para a sua vida, né? Eu me lembro de um testemunho que eu assisti com os meus próprios olhos, ao vivo e a cores, do Regis Danese, aquele cantor Regis Danese, que arrebentou, né, com aquela canção Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. O próprio Regis Danese, ao vivo, foi na igreja de Igarapava, na Assembleia de Deus de Igarapava, e ele ao vivo, ele disse que um dia o Espírito Santo falou com ele, porque um dos filhos dele, eu não sei se um menino ou uma menina, não me recordo, da idade de uns 8 anos de idade mais ou menos, teve uma grave doença. E essa doença, acho que uma doença, um acidente, não me recordo, quase levou essa criança a óbito. E ele ficou ali internado na UTI, na CTI, e foi realmente uma luta espiritual, uma batalha de vida e morte. E o Regis Danese meio que revoltado com Deus, né? Porque aí nessa hora você se revolta com Deus, na hora das provações. E ele revoltado com Deus e perguntando ao Senhor, por quê?
Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo com meu filho e não comigo? Por quê? Por quê, né? Porque os porquês são os questionadores de Deus. Nós sempre temos que perguntar para que Deus está acontecendo, para qual propósito está acontecendo isso. E então diz que o Regis Danese alega que o Espírito Santo então falou para ele: você não tem um louvor que você diz que dedicou a mim e que diz, mexe com a minha estrutura? Sim, eu estou mexendo com a sua estrutura. Basta você agora suportar. Que dose, hein? Já pensou? Você provocar a Deus pedindo uma resposta para Ele e Ele vir com uma resposta que não agrada os seus ouvidos? Deus responde geralmente com respostas que não agradam os nossos ouvidos, tá bom? A teologia da prosperidade, essa teologia mentirosa, é que diz que se você pedir carro e riqueza, Deus vai te responder com essas coisas. Deus pode até te dar isso? Pode, mas normalmente não são as respostas que Deus dá. As respostas que Deus dá, está mais ligado com uma questão de correção do que de bênçãos. Perceba que todos os profetas, sem nenhuma exceção, todos os profetas que Deus levantou, Jeremias, Isaías, Jonas, todos eram profetas para anunciar os castigos de Deus, a ira de Deus, as correções de Deus para a nação. Nenhum profeta chegava e falava: hoje Deus mandou dizer que dá tudo certo, hashtag tamo junto e que vai acontecer algo de bom. Não. Os profetas de Deus sempre foram levantados para dizer sentenças de Deus para a nação. Então, geralmente, se Deus tem colocado um profeta na sua vida e ele não fala o que é agradável aos seus olhos, considere como um homem de Deus. E se ele é um bajulador, um falador de coisas que mexem com o seu coração, sai de quinta, porque é um mentiroso. Porque geralmente, Deus tem palavra de acalento? Deus tem palavra de acalento, é lógico que tem. Mas eu estou dizendo que o que vem de um profeta, geralmente são palavras de correção para a sua vida, não para a sua morte, mas para a sua vida. E o que aconteceu com Jó? Olha a narrativa de Jó. Jó capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Cara, que homem exemplar esse Jó. Como eu gostaria de ser parecido com Jó. Olha a narrativa do texto. Um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-se 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 de jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que ele era o maior de todos no Oriente. Está dizendo que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente, e que tudo que ele possuía colocava ele numa alta patente na terra. E fala assim, os seus filhos iam à casa uns dos outros, então eram irmãos que viviam bem uns com os outros, né? E faziam banquetes, e também convidavam suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Olha o zelo de Jó. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó. Você chama seus filhos para orar com eles? Jó chamava os dele, viu? Chamava Jó, seus filhos, e os santificava. Levantava-se de madrugada. Que hora que você está acordando aí? Ó, são 7h20 numa terça-feira. E muita gente já deve estar se preparando para o trabalho, mas muita gente não. Mas são 7h20. Se o Facebook não estiver me enganando, tem uma pessoa ao vivo comigo aqui. Por quê? Primeiro que você nunca tem tempo, né? Ontem eu preguei uma mensagem: não me diga que você não tenha tempo. Pare com essa mentira. Se você não viu essa mensagem, olhe lá no meu canal no YouTube, Cristiano Kazama. Aproveita para se inscrever no canal, deixa um joinha lá, um like e faz um comentário. Né? Tem muitos vídeos interessantes lá no meu canal e que dá para você se alimentar bastante. Se você não tem tempo para ouvir no horário que eu estou pregando ao vivo, ela fica gravada a mensagem, eu termino aqui e subo para o YouTube, né? Então você vai poder ver lá no meu canal, Cristiano Kazama. Mas então, olha o que Jó fazia. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, ou seja, sacrifícios de holocausto segundo o número dos seus filhos. Pois ele dizia, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Gente, que homem exemplar é esse Jó? Nós precisávamos nos espelhar no homem Jó.
né? Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E no simples pensar de que talvez os seus filhos, 7 meninos, 3 meninas, pudessem ter pecado contra Deus, Jó levantava de madrugada e sacrificava, queimava toda a oferta em holocausto ao Senhor por cada um dos seus filhos. Que zelo! Mas a palavra de Deus, eu não vou ficar lendo todo o texto, eu vou falar de forma dissertativa e pessoal. A palavra de Deus diz que um dia Deus reuniu seus filhos, quem? Os anjos, né? E como Satanás não podia ficar de fora, porque talvez você não suporta isso, mas Satanás foi criado por Deus, tá? O inimigo das nossas almas foi criado por Deus. Ele não é inimigo de Deus, tá? Ele é inimigo nosso, porque logo Deus não tem inimigos à altura. Bom dia, Kevin. Kevin, Deus abençoe sua vida. Bom dia, Rosa Kimiko Martins do Nascimento. Que Deus abençoe você também, Rosa. E aí o que acontece? Então a palavra de Deus diz que um dia Deus fazendo reunião com seus filhos, porque Deus faz reunião com seus filhos, os anjos, para poder colocar as coisas em ordem, né? Talvez a sua vida não está em ordem porque você não se reúne com a sua família, talvez você não se reúne no seu trabalho com pessoas mais simples aos seus olhos, mas que podem ter pérolas preciosas com você. Talvez você se ache bom demais, né, para poder seguir apenas o seu coração e não ouvir palavras das pessoas. Tá cheio de gente assim, principalmente na igreja de Deus. Só a opinião dele é boa, tá? Principalmente os líderes da igreja. E diz assim, que um dia então Deus estava reunindo os seus filhos, né? Estava em conselho com os seus filhos. Não que Deus precisa dos conselhos, Deus está dando um exemplo para nós, porque Deus é completo em si mesmo. Mas Deus, na sua plenitude, resolveu compartilhar da sua glória, da sua plenitude conosco. Mas não é que Deus precisa de conselhos, tá bom? Deus estava atribuindo aos anjos o seu serviço. Ô anjo, você é ministrador de cura, então você vai ficar encarregado de cura. Você é ministrador de libertação, então você pega espada, uma espada flamejante, acampa ao redor do meu filho e não deixa o capeta se aproximar dele, não. Então Deus estava passando o encargo de cada anjo. E quem se aproximou? No dia em que Deus e seus filhos vieram, apresentaram-se perante o Senhor, veio também Satanás. Olha onde Satanás mora, gente, lá no céu, tá? Veio também Satanás entre eles. E então perguntou o Senhor a Satanás, olha Deus conversando com o diabo aqui. De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Então não se estranhe se de vez em quando você encontrar um demônio por aí. Sabe aquele dia que sua vida está indo bem, daqui a pouco desanda tudo? E você fala, eita Satanás, hoje você apareceu, né? É que Satanás de vez em quando ele passeia sobre a terra e ele encontra uma oportunidade para acabar com a vida da gente. Então assim, não dá bola não. Ele pegou a vida de Jó, deu uma mexida, imagina nós, né? Se Jó sendo reto, íntegro e temente a Deus, teve a sua vida toda bagunçada por Satanás, quanto mais nós, né? Pecadores assumidos. Vai percebendo. E diz assim então, ó. E perguntou ainda o Senhor a Satanás, você tem observado o meu servo Jó, né? E Satanás respondeu, e perguntou e continuou, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha a conversa de Deus com Satanás. Ó, lá na terra, você conhece muita gente, não conhece? Mas nesses dias você tem observado o meu servo Jó, né? Você viu o tanto que aquele homem é íntegro, reto e temente a Deus? Pensa você comigo aí, Kevin. Pensa você comigo, Keila, Rosa e quem tiver comigo aí. Pensa Deus falando de você. Tem observado os meus filhos lá na terra? Tem observado o coração do Kevin, da sua esposa Eliana? Como eles são retos, íntegros e tementes a mim? Ah, como Deus gostaria de olhar para nós e falar para Satanás, tem olhado os meus filhos? Retos e tementes a mim. Por isso eu lhes darei uma alta prosperidade. Por isso eu darei a eles os segredos do reino dos céus. Será que Deus tem encontrado motivo para falar de mim e de você para Satanás a respeito da nossa temência a ele? Pode ser que não, né? Bom dia, Marilza. Deus abençoe sua vida. E então, continua a conversa entre os dois. E aí, então, respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Jó em vão. Porventura, Jó em vão teme a Deus? Acaso você não o cercou? Você não fez uma cerca de volta dele e a sua casa e tudo quanto tem?
A obra de suas mãos abençoastes, e os bens da sua terra se multiplicaram. Estende, porém, a mão e toca em tudo que ele tem, e verás se ele não blasfema contra ti e contra a tua face. Olha o que Satanás está propondo para Deus aqui. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Cara, que texto louco. Tem que ser muito crente para acreditar num texto desse aqui, né? Melhor, tem que ser muito louco para acreditar na Bíblia. Acreditar que o Mar Vermelho se abriu, acreditar que Cristo teve coragem de morrer por mim e por você, acreditar que o Rio Jordão também se abriu, acreditar que um homem orou e fez cair fogo do céu, acreditar que um homem orou e o sol parou. Tem que ser muito louco para acreditar na Bíblia. E acreditar que Deus teve uma conversa com Satanás, o nosso inimigo, a respeito de um homem reto e temente a Deus, e permitiu Satanás tirar todas as coisas desse homem, menos a sua vida, é algo meio alto demais para os nossos pensamentos, né? Para o meu não, porque eu creio na Bíblia até nas vírgulas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Algumas coisas na sua vida têm dado errado. Nem todas as respostas das coisas erradas da sua vida são frutos da lei da semeadura, muito menos da lei do karma, porque a lei do karma diz o seguinte, que tudo que você faz aqui também você paga, e que é como se fosse uma lei de uma poupança. Tudo que você acredita soma de bem para você, e tudo que você pega tá travando aqui o celular. E tudo que você peca, debita. E você vai pagar. Essa é a lei do karma. Isso vem das religiões budistas, hinduístas, tentando explicar a vida a partir disso. Não se explica a vida, gente, a partir da religião. A religião não tem a capacidade de explicar a vida. Nós só podemos ter uma percepção real da vida através das Escrituras. E eu preciso te dar uma boa notícia, que é o Evangelho de Deus. Mesmo se você estudar toda a Bíblia e você ler a Bíblia inúmeras e inúmeras vezes, repetidas vezes, não só ler, estudando a Bíblia, você nunca terá resposta para todas as suas perguntas. Por quê? Porque Deus assim determinou. Ele disse que algumas coisas não foram dadas ao homem conhecer, somente pertencem ao Senhor. Então, quando você não entender certas coisas, não procure entender, procure sempre obedecer. Porque a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que se sacrificar. Tá certo? Então, quando você não entender, por favor, seja espiritual. Então, obedeça. Porque quando você tenta entender todas as coisas em Deus, você está sendo carnal e racional. Quando você estiver sendo carnal e racional, procurando resposta para tudo da sua vida, procure ser espiritual, obedeça a Deus e confie em Deus como ser onipotente, onipresente e onisciente, que todas as coisas sabe, mesmo que a sua racionalidade não caiba. Porque não dá para a gente esquadrinhar Deus dentro de uma caixinha. Deus não tem princípio de dias e nem de fins. Deus era, é e será eternamente. Como que um ser limitado que vive no máximo 70, 80 anos sobre a Terra, os mais vitoriosos, vivem até 100 anos, vai compreender um Deus ilimitado? Tá de piada comigo, não tá não? Você está querendo compreender Deus segundo a sua racionalidade? Cuidado. Você pode ser o próximo ateu da fila. Não caia nessa bobagem. Mas vamos voltar aqui em Jó. Então Deus, mesmo tendo Jó um homem reto e íntegro perante a Deus, Satanás desafia Deus e Deus então permite Satanás tocar em todos os bens de Jó. Satanás então, pela permissão de Deus, entenda, pela permissão de Deus, tira o casamento de Jó. Satanás tira os filhos, mata todos os filhos de Jó. Tira todos os bens de Jó. A mulher de Jó abandona Jó e ainda fala para ele: você tá louco de servir esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Acaba logo com essa palhaçada. Você vai continuar acreditando? Bom dia, Rose. Rose de Cruz das Posses. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Tenho pensado muito em vocês, viu, Rose de Cruz das Posses? O Senhor tem falado muito no meu coração a respeito dessa cidade. Muito, muito, muito nesses dias. Deus abençoe a vida de vocês. Amo demais, viu, a vida de vocês. Não que eu não ame quem está aí, mas esse casal, a Rose e toda a sua família são muito preciosos para mim e para minha casa também. Compreenda uma coisa. E então,
essa permissão de Deus na vida de um homem reto e íntegro como Jó vai nos ensinar algumas coisas. O que Deus no final queria provar? Provar o coração de Jó no mais alto nível. Porque entenda o seguinte, querido, quanto mais patente Deus te dá, mais provação Ele vai dar. Cristiano, mas eu sou tão simples. E eu estou sempre vivendo grandes provas, né, Rose? Sempre grandes provas. Por que o meu coração é tão provado? É porque você não conhece a sua identidade, mas Deus conhece. Deus conhece a sua identidade. Você não se conhece, mas Deus te conhece. E como Deus conhece o seu íntimo, porque foi Ele que te fez e te criou, Deus, quando prova alguém, como prova a mim, de forma tão experimentada, está sempre jogando no fogo, é porque Ele tem um alto ministério para entregar nas suas mãos. E para que você seja aprovado por Deus, como diz lá em Tiago, você precisa primeiro ser provado. Então Deus vai provar seu coração. Deus vai te provar. Com qual intuito? Matar? De forma nenhuma. Ainda que Deus permitiu matar todos os filhos de Jó, mas é porque Jó, querido, não se compare a Jó. Eu não me comparo a Jó. Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Quem sou eu para me comparar com Jó? Então o sofrimento de Jó, a tentação de Jó é a altura do homem Jó. Deus talvez não vai matar os seus filhos, espero que não mate. Deus talvez não vai permitir tirar todos os seus bens, porque talvez você mesmo morreria depressivo, né? Porque você suportaria perder tantas coisas, mas perder o seu dinheiro, que Deus é esse, né? Se tirar o meu dinheiro, se tirar os meus bens, por que Deus faria isso, né? Deus talvez não faz com você porque Ele sabe que se fizer Ele te perde a sua alma, por causa do seu amor e idolatria ao dinheiro. Mas voltando aqui, Deus experimenta cada um de nós segundo as nossas forças. A palavra de Deus diz que Deus não coloca fardo nenhum do qual nós não podemos carregar. Logo, o que a palavra nos revela é que Deus coloca fardo sim em cada um de nós. Ele só não coloca um fardo maior do qual você tenha forças para carregar. A minha amiga Rose tem carregado muitos fardos, né, Rose? Fica tranquilo. Mesmo que às vezes você acha que você vai, como diz o Tiririca, que você vai morrer, né? Você não vai não, querida. Porque Deus nunca vai dar um fardo para você maior do que você possa suportar. E é importante você saber que todas as vezes que Deus coloca um peso sobre você, o desejo dele é que você não carregue o peso. Como assim? Deus dá e não quer que você carregue? De forma nenhuma. Porque Jesus disse: vinde a mim, todos vós que está cansado e sobrecarregado, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lançai sobre mim as vossas cargas. Tira o jugo que está pesado sobre os seus ombros e joga sobre mim. Pega o meu, porque o meu fardo é leve. Sabe qual que é o teu problema de carregar todo esse fardo? É porque você acha que é seu. E sabe qual que é o teu problema? É que você não conhece o Espírito Santo de Deus. Vamos falar do Espírito Santo aqui. O Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus manifesto dentro de nós. Sabe qual que é o teu problema? É que você tem acostumado a acordar todos os dias e querer vencer todos os dias. Não é ruim isso, mas você quer vencer na força do teu braço. Otávio do Muque. Maldito o homem que confia no homem e na força do seu braço. Eu confio no Senhor. Você tem confiado em você, né? Por isso que você está falhando, querido. Porque você tem feito com a força do seu braço. Você olha para os seus dons e talentos que foi Deus que te deu, mas Ele te deu e não vai revogar, deu, acabou, está dado. Mas compreenda, Deus dá dons e talentos ao homem e o homem confunde essas coisas e quer tentar impressionar Deus com coisas que foi o próprio Deus que deu. Como que você é inocente, né? Não impressione Deus com aquilo que Deus te deu. Surpreenda Deus fazendo com aquilo que Deus te deu, fazendo para os filhos de Deus. Deus não quer que você impressione Ele orando em línguas espirituais. Isso chama glussonaria. Não tem nada a ver com línguas espirituais. Você quer falar em línguas espirituais? Fale uma linguagem que você não conhece, porque isso é orar em línguas. Sabe o que é orar em línguas? É você chegar lá nos Estados Unidos sem nunca ter falado inglês e entregar uma profecia em inglês para uma pessoa da língua inglesa. Ou talvez encontrar lá nos Estados Unidos um alemão e entregar profecias de Deus em alemão para ele.
O dia que você der conta de fazer isso, fala para mim que você fala em línguas. O dia que você tiver que esse lá, 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 dá licença. Dá licença. Cristiano, mas você não fala lá, lá, lá? Falo. Também falo. Mas eu vou te dizer que na verdade isso não edifica a vida de ninguém. Talvez edifique a minha. Que a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Isso chama-se glossonaria. Você quer falar uma língua? Eu não vou falar para você falar inglês não, porque talvez você nunca treinou inglês. Seria exigir muito de você. Se bem que é um dom do Espírito Santo, então você não precisa nunca ter entrado na escola de inglês para que o Espírito te visite e faça com que você pregue em inglês, porque é do dom do Espírito. Não precisa de você. Lembra que eu te falei para você esquecer a força do seu braço? Falei agora há pouco. Esquece esse negócio de falar língua inglesa para ir lá pregar em inglês. Não precisa não. Se Deus quiser te usar desse jeito, Ele vai te capacitar pelo Espírito Santo. Mas deixa eu te falar, já que talvez você quer treinar uma língua, né, para poder ajudar Deus, porque Deus às vezes está precisando da sua ajuda, treine uma língua mais fácil. Você já ouviu falar da língua dos mendigos? Essa língua você não conhece não? Você já ouviu falar da língua das viúvas, dos pobres? Você não conhece não? É que você não tem tempo, né? Você só trabalha. Você só trabalha para juntar riqueza. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma língua própria dos mendigos, o da humildade. Talvez você não conheça essa. Existe a língua própria dos pobres e necessitados, que talvez estão longe de você não, está no seu bairro aí precisando de uma cesta básica, mas você não tem coragem, né, de dar para ele, né? Você tem medo de faltar na sua vida, né? Se você tem medo de faltar, logo Deus não é o seu pastor. O seu pastor é você mesmo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará, e junto com Ele todas as coisas. Então deixa eu te falar uma coisa para você, existe uma linguagem, a linguagem das ruas. Essa também você não fala não? Você não fala, né? Então, comece por essas linguagens mais fáceis, linguagens espirituais. Comece, ao invés de rejeitar um mendigo que vem no semáforo ali em Ribeirão, por exemplo, e escreve aquela plaquinha, tenho fome, e você na sua arrogância e prepotência dizendo que você é cristão, não tem coragem de abaixar o seu vidro e dar R$2 para ele. Cristiano, mas ele vai comprar droga. Isso é problema dele, não é seu. Deus não está olhando para o que ele vai fazer, está olhando para o seu coração. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que assistir os pobres. Ou você não leu o texto que está escrito? Jesus diz, sempre haverão pobres na terra. Deixa eu te falar uma coisa para você. Você acha que se Jesus quisesse acabar com toda a pobreza, ele não acabaria? Ou você acha que o poder de Jesus é limitado? Você acha que se Deus quisesse acabar com todas as doenças do mundo, ele não acabaria? Ou você acha que o poder de Deus é limitado? Não, Deus pode todas as coisas. Mas por que Deus permite ter pobre? Por que Deus permite ter mendigo? Para que você, não ele, se levante. Mas você não se levanta, né? Você está com medo dos mendigos, não é? O cara vem no vidro do seu carro e você com essa desculpa de ter medo, porque hoje o mundo está muito perigoso, você não tem coragem de baixar seu vidro, né? E dar R$2. Eu não vou falar de 10 ou 20, porque quando o cara fala que está com fome, R$2 não mata a fome dele não. Tá? E se você, talvez querendo ser muito zeloso e contencioso, não tiver coragem de dar dinheiro, já que você está preocupado se ele vai fumar pedra de crack, tenha coragem de chamá-lo para acompanhá-lo até a porta de um restaurante, manda preparar uma marmita para ele, entrega a comida. Se ele vai trocar a marmita dele por droga, também é problema dele. Mas isso também você não tem coragem, né? Então dá licença. Não fala para mim que você serve a Deus assim, muito servido, não, porque eu fico um pouco chateado. Só para exemplo, tá? E não tem nada a ver comigo, tudo é para a glória de Deus, mas esses dias eu recebi aqui na minha casa, se você conhece a minha filha Ana Beatriz, que acabou de completar 4 anos agora em agosto, se você perguntar, Bia, com quem que você sentou lá na porta da tua casa e comeu com ele? Ela vai falar com o Eugênio. Você sabe quem que é o Eugênio? Um mendigo que veio bater aqui na porta da minha casa. E ao invés de eu fechar o portão para ele falar que eu não tinha nada para dar, eu fui lá, abri o portão, tratei-o com dignidade, deixei o portão da minha casa aberto e a porta da sala aberta, e vim na minha esposa e falei, tem comida? Daqui meia hora. Voltou depois de meia hora e eu me assentei e comi com ele. Tá falando isso para se engrandecer? Não, para ver se serve de testemunho para você. Para ver que nível de religião, de religiosidade você está vivendo. Deixa eu te contar mais uma. Quando eu morava em Garapava, eu estava lá um dia e tocou a campainha da minha casa. E eu nunca grito lá de dentro da minha casa, quem é? Porque a campainha foi feita para as pessoas tocarem.
Mas muita gente, quando toca a campainha, parece que foi o sonar do diabo. Tem uma raiva de campainha, então arranca a campainha da sua casa, seu miserável. E eu sempre trato com cordialidade. Saí lá fora, fui ver quem era um mendigo. Bom dia, Maria Aparecida Ferreira de Souza. Deus abençoe sua vida. E então eu recebi aquele mendigo. Falei, o que você precisa? Eu quero só apenas um copo d'água. Falei, mas você já comeu hoje? Não, eu comi ontem. Então você vai comer hoje comigo sentado na minha mesa. Ah, você não dá conta, né? Querida, eu não quero pregar para você com as minhas palavras. Eu preciso pregar com você pela minha vida. Pus um homem para sentar na minha varanda, uma cadeira. Preparei uma boa garrafa de café enquanto o almoço ficava pronto. E ele estava mal cheiroso e maltrapilho. E sentado à mesa comigo eu pude descobrir o coração daquele homem. Pude saber que ele era um desviado, um filho de Deus que estava desviado da sua fé por causa do vício da bebida que estava dominando o coração dele. Eu pude naquele dia sustentar a vida dele com comida e com o melhor do que eu tinha na minha casa. Eu ofereci banho a ele tomou banho na minha casa. Peguei uma boa camisa, dei a ele, dei perfume, dei desodorante. Forneci uma toalha minha para ele, sem problema nenhum. Depois não joguei a toalha fora, tá? Apenas lavei, porque não era nenhum leproso, nenhum aidético, era apenas uma pessoa precisando. Talvez fosse o próprio Cristo, né? Testando o meu coração, porque está escrito que algumas pessoas, não sabendo, receberam anjos na sua casa. E então, eu peguei o telefone e falei, e a sua família, lindo? Onde mora? Em tal cidade, que eu não me lembro mais. Como chama? Qual o sobrenome? Ele me passou, procurei os familiares deles no Facebook, entrei em contato, uma irmã me respondeu, peguei o telefone, liguei para a mãe, liguei para os irmãos que se alegraram por saber que o irmão estava vivo, já que não tinha contato dele há meses. Peguei do meu dinheiro, eu não tinha muito, eu estava desempregado. Levei esse rapaz dentro do meu carro, junto com meu filho Arão, a Bia não era nascida. Pus dentro do meu carro, uma pessoa que eu nunca vi na vida. Levei na rodoviária de Igarapava, dei dinheiro a ele para que pudesse ir até Ribeirão Preto. Dei dinheiro a ele para que pudesse se hospedar num hotel em Ribeirão Preto, já que o ônibus para a cidade dele só partiria no outro dia. E lancei aquele homem para ir de encontro à sua família. Ele não chegou em casa. Ele não chegou em casa. Provavelmente deve ter pegado dinheiro e por causa do seu vício deve ter parado no caminho, talvez descido na primeira cidade que viu, não sei o que aconteceu com ele, mas naquele momento ele não chegou em casa, porque logo, como eu tinha contato com a família, eu fiquei alguns dias ligando para a família e perguntando a respeito dele. E depois eu desisti disso, porque não é uma responsabilidade minha. Ele é filho de Deus e não meu. Eu só cumpri o meu papel. Você consegue tentar perceber a quantidade de tempo e de amor que eu investi na vida dessa pessoa? E eu estou te falando isso para poder me engrandecer de forma nenhuma. Mas eu não prego com a minha boca, ainda que Deus me deu o dom de falar em palavras, e é um dom que Deus me deu, mas se eu pregar somente em palavras, eu serei como a maioria dos que sobem nos altares e nos púlpitos, do qual eu estou enojado, do qual eu não suporto mais ouvi-los, porque eles pregam com sua boca, mas não pregam com o seu coração e com a sua vida. Eu estou com nojo deles. Ontem, de manhã, eu chorei muito na minha casa, mas muito. Eu chorei copiosamente. Pelo que, Cristiano? Chorei por causa da igreja de Jesus. Por causa dessa igreja de Jesus. Cheia de ladrões e salteadores. Cheia de lobos e de homens travestidos. Que dizem pregar a verdade. Mas na verdade, conhecendo as suas vidas, eu só vejo falsidade e mentira. E eu não suporto isso. Eu creio no meu espírito que o meu choro, do qual eu estou segurando agora, seja lágrimas de Deus, por causa de uma igreja tão caída e mentirosa, tão demoníaca, com aparência de santa, mas que na verdade é demoníaca. Fica chateado não, comigo não. Talvez a igreja que você serve também seja demoníaca. E talvez a bondade do seu coração e os seus olhos enganosos não permite você enxergar.
Talvez você já até viu sinais disso, mas você não quer acreditar, porque você quer ter um coração franciscano e achar que a vida é do jeito que você pensa. Eu não penso a vida segundo o que eu penso. Eu penso a vida segundo as Escrituras. E as Escrituras me ensinam que é nas igrejas que Satanás monta o seu trono. Em Apocalipse capítulo 2 e 3, eu vou ficar batendo nisso por um tempo, porque o Espírito de Deus vem me incomodando. Em Apocalipse capítulo 2 e 3 vai narrar 7 igrejas, 6 reprovadas, uma apenas reprovada com ressalva. 7 igrejas, todas com muitos problemas. Igrejas, não são os prostíbulos. Não são os templos de Umbanda, nem de Espiritismo, nem de mesa branca, mesa preta. São as igrejas de Cristo. E muitas delas, em 2 ou 3, o próprio Cristo, revelando a João, fala: lá está o trono de Satanás. Ali é sinagoga, igreja, casa de Satanás, dentro da igreja. E eu chorei por isso ontem, muito, com a minha esposa. Chorei copiosamente por causa da decepção do meu coração com a igreja do Senhor. Não com a igreja, mas com os líderes da igreja. Porque a igreja é a soma das pessoas. E as pessoas, elas são guiadas por homens. E os homens que têm guiado a igreja têm sido perversos. Aparência de santos, mas têm sido perversos. Olha o que fez aquele padre maldito e desgraçado por nome de Robson. Quantas pessoas não vão se desviar da fé, ainda que uma fé errada, uma fé baseada na idolatria? Quantas pessoas não vão se decepcionar e talvez por conta disso nunca vão querer conhecer o Deus verdadeiro? Quantas pessoas talvez não vão se desviar ou talvez vão consumar o seu desvio porque já estão desviadas no seu coração por causa daquele maldito pastor Everaldo, por causa de malditos pastores, ladrões e salteadores que estão nos púlpitos das igrejas extorquindo o povo na cara dura? Quantas pessoas não vão se perder por causa disso? Qual é o nível de responsabilidade cristiano desses homens? 40% só. Mas eles são ladrões, salteadores, sim, mas o nível de responsabilidade deles é 40%. E os outros 60%? É seu. Sim, não seja vítima. Se você for vítima de alguém, você é vítima de si mesmo. Porque há uma responsabilidade sobre mim e você de conhecer as Escrituras. Você não tem que conhecer as Escrituras a respeito da minha boca. Você pode aprender Escrituras comigo, mas você não tem que conhecer as Escrituras através de um homem como eu. Você deve conhecer as Escrituras pelas suas próprias experiências com o Senhor. Você não será isento dos pecados que você tem cometido por causa da sua ignorância. Deus vai te cobrar disso. Deus vai te cobrar. Porque Ele diz: o meu povo tem morrido, tem perecido porque falta conhecimento. E o conhecimento, ainda que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, mas o conhecimento não vem pelo ouvir. O conhecimento vem pela dedicação às Escrituras. Quanto você tem se dedicado às Escrituras? O quanto você se dedica ao estudo da palavra de Deus vai denunciar o quanto de Deus você deseja. Para de desejar Deus com as mãos erguidas no culto. Para de desejar Deus cantando louvores. Isso não engana Deus, querido. Não diga para mim e para o Senhor, o Deus das Escrituras, que você o deseja, sendo que você nunca marca uma visita tete a tete, só você e ele na madrugada. Não, você não deseja. Você deseja os benefícios de Deus. Se você desejasse Deus, você marcaria um encontro com Ele, ou talvez vários encontros com Ele na madrugada, para ficar a sós com Ele. Você tem marcado encontros, talvez com o seu celular. Eu tenho ficado cada vez mais triste. Quando eu chego em casas, inúmeras casas que eu tenho visitado todos os dias, e falando: fulano está dormindo até agora, talvez é 11 horas, é meio-dia, 1 hora da tarde. E geralmente são crianças. E eu pergunto por quê? Não, porque era 4 horas da manhã e estava no celular. E eu olho para o pai, alguns com intimidade eu já dou direto,
Outros, meu coração apenas diz: infeliz, miserável e pobre é você, homem. Desgraçado é você. Você vai colher um fruto tão maldito por causa da sua omissão e irresponsabilidade. Ah, mas eu falo para ela dormir, para ele dormir, ele não vai. Claro que não vai, porque você é um banana. Porque você é uma mulher banana e um homem bundão e banana. Porque na minha casa eu não preciso falar 2 vezes para os meus filhos fazerem isso. Mas você não tem filho adolescente, mas eu vou ter. Porque na minha casa, ou na sua casa, vamos falar da sua casa, já que você tem filho adolescente e está questionando a minha, né? Se você realmente fosse homem ou mulher, de verdade, você falaria uma única vez: a partir de hoje, 11 horas da noite, eu quero o seu celular sobre a mesa, carregando, para que no outro dia você utilize. E não tem desculpa. E é claro, deixa eu te avisar uma coisa, vai ter resistência. Ao primeiro sinal de resistência, você vai e tira o Wi-Fi da tomada e dá uma sentença do Lula. Se você ligar o Wi-Fi, eu corto um dedo. A sentença do Lula. E se por um acaso você insistir em pegar seu celular e... Se você ligar os dados móveis, eu vou e tomo o celular hoje. E se você insistir em ligar os dados móveis de novo, eu quebro o seu celular. E se você insistir em querer discutir comigo a respeito da sua educação, eu quebro você no pau. Você não tem coragem, né? Você não tem. Você tem medo dos direitos humanos, do Estatuto da Criança e do Adolescente? Pois é. Por isso que seu filho vai ser o próximo drogado da geração. Você está profetizando? De forma nenhuma. Só estou fazendo uma leitura. É por isso que seu filho vai ser o próximo rebelde. Uma pessoa sem controle. Ou um controlador do mundo, achando que já que ele não tem limite para nada, ele vai poder sair e fazer o que ele quer. Deus está falando com você? Fica chateado comigo não. Briga com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você não consegue hoje pôr controle no seu filho de 3, 4, 7, 8 anos de idade, imagina isso, um adolescente. Que o Senhor não me coloque no caminho do seu filho. Eu não quero conhecê-lo. Eu não quero conhecer o Caim da próxima geração. Eu não quero conhecer o próximo Caim da nova geração. Não. Eu estou disposto a conhecer os Abéis, o que verdadeiramente entrega sacrifícios de louvor e agradáveis ao Senhor. Mas o Caim que você está criando, que Deus me livre do caminho. Ou que Deus livre ele do meu caminho. Porque se eu encontrar um Caim desse, pela unção e pelas minhas palavras, ele vai ter que ouvir muitas verdades que não deveriam ser ditas por mim, mas por você, seu omisso e sua omissa. Há uma responsabilidade. Eu vou apontar o dedo para você que está me ouvindo aqui. Se servir para você, fique tranquilo. Se não servir, não se ofenda comigo. E se você se ofender, é bom, que é sinal que é para você mesmo que precisava escutar. Vai cuidar dos seus filhos. Deus vai requerer de você a alma dos seus filhos. E se a alma dos seus filhos for para o inferno, será por culpa tua. Você sabe o que eu estava falando hoje com a minha esposa às 5h30 da manhã? Eu e ela, nós não estávamos orando, ainda que depois eu orei, mas eu estava falando para ela: meu amor, eu não vou trabalhar para deixar riqueza nenhuma para os meus filhos. Não que eu não queira deixar. Eu só vou trabalhar todos os dias na vida dos meus filhos para deixar um alto legado de Jesus no coração deles. Porque se eu conseguir impregnar Jesus, como eu tenho impregnado no meu coração esse Cristo, eu vou deixar para eles a maior riqueza da terra. Se eles tiverem Jesus, eles têm tudo. Eles não precisam do dinheiro. Eles não precisam de casas. Porque por casa e dinheiro eu tenho visto e ouvido famílias e famílias se perderem. Por causa de casa e de dinheiro, depois que os pais morrem, irmãos deixam de se falar. Eu assisti no final da semana passada, hoje é terça só, quinta ou sexta-feira, uma discussão entre irmãos velhos, da idade de 60 anos cada um, uma briga a respeito de uma herança do qual a mãe nem morreu. Que desgraça. Você acha que eu quero isso para os meus filhos? De forma nenhuma. Cristiano, você está falando que você não vai deixar nada para os seus filhos? Eu não sei, o Senhor sabe. Mas que eu não deixe bens na terra, que eu deixe sobre eles a marca do Cristo.
do Cristo que eu amo e estou disposto a morrer por Ele. Você está disposto a morrer por Cristo? Olhe nos meus olhos. Eu estou disposto a morrer por Ele. E eu estou disposto a perder tudo por Ele. Eu não estou profetizando nada sobre a minha vida, mas eu estou disposto a ser reconhecido na terra, como Jó foi. Homem temente, reto e que se desvia do mal. E ouso dizer no Senhor, em lágrimas, faço isso muitas vezes: Senhor, seja feita a tua vontade, mesmo que eu não compreenda. Você está disposto a viver esse alto nível com Deus? Se você não estiver disposto, fica tranquilo, não é para todo mundo. Deus não chamou muitos Jós, chamou poucos. Deus nunca chamou muitos Josués, chamou um. Deus não chamou muitos Moisés, chamou um. Deus não chamou muito Jefté, chamou apenas um. Talvez Deus não tenha chamado muitos cristianos. A mim eu sei que chamou, não tenho dúvida nenhuma. Não é presunção nem arrogância. É algo que eu tenho no meu espírito. Se Deus não te chamou para isso, fica tranquilo. Só não fique acomodado. Só não seja morno. Só não seja acomodado. Se você não foi chamado para o ministério da pregação, não se preocupe. Se você não foi chamado para o ministério de louvor, não se preocupe. Mas não se acomode nunca. Não se acostume com a presença de Deus nunca. Não coloque Deus nos seus formatos quadradinhos nunca. Que o seu coração queime todos os dias de amor por Ele. E que o seu coração seja assim como o meu, insaciável da glória dEle. Que todos os dias a sua oração não seja mais pedir nada a Deus, a não ser o queimar do seu espírito dentro de você. Eu não peço nada a Deus. Eu deixo os meus filhos que estão preocupados com a sua comida pedir a Deus o meu emprego. Eu deixo a minha esposa, que está preocupada em criar os seus filhos, a pedir a Deus sobre a comida. A única coisa que eu peço a Deus é que o meu coração queime cada dia mais e mais e possa arder cada dia mais e mais, e que sobre estas mãos Deus derrame uma unção tão poderosa que quando eu impor as mãos sobre o enfermo, pela fé do enfermo e não pela minha, porque não me falta fé, mas pela fé do enfermo, ele seja curado do câncer, da AIDS, do coronavírus, de qualquer coisa. Eu não tenho pedido nada a Deus, nada daquilo que Ele já não deseja me dar. Que Deus possa queimar também o seu coração, que Deus possa mudar a sua vida. E eu quero orar com você. Há dias eu venho fazendo lives e lives e lives, eu nunca oro, e Deus coloca no meu coração para que eu ore por você. Você está passando por dias difíceis? Você está passando por alguma enfermidade? Há algo que está assombrando o teu coração ou o coração da sua família? Você está entristecido porque alguém da sua família está doente, quer seja com coronavírus, quer seja com câncer, com AIDS, com qualquer doença mortal? Não se preocupe, Jesus está com você. E eu preciso te ensinar uma coisa que foi o que eu revelei ao coração da minha esposa hoje. Não depende da minha fé, depende da sua fé. Você acredita que Jesus Cristo nasceu, morreu na cruz do Calvário por você e por mim, levou todos os pecados e doenças naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia? Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê que Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos depois de 4 dias, se você crê também que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, por causa de que aquela mulher só tinha aquele filho, se você crê que Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, se você crê que Jesus curou também aquela mulher encurvada, se você crê que Jesus é capaz de curar a sua vida agora, neste momento, se você crê que Jesus pode não curar você, mas curar o seu parente, o seu amigo, o seu esposo, o seu filho que está enfermo ou que está no mundo das drogas nesse momento, se você crê, una sua fé comigo, porque a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estão reunidos no nome dele, ele está presente. Então eu creio na presença de Jesus agora. Feche os seus olhos comigo e com fé, apenas acredite, não ore comigo, deixe que eu ore por você. Apenas diga amém. Eu creio, eu creio. E fique pronunciando o nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, Jesus. Ore comigo. Você diga Jesus.
e eu vou orar por você. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, o que governa toda a terra lá dos céus, o que foi morto, mas reviveu, o que esteve no inferno, mas tomou das mãos de Satanás as chaves do inferno, aquele que ressuscitou Lázaro no quarto dia, aquele que curou a mulher do fluxo de sangue, aquele que restaurou a vida, o filho da viúva de Naim, aquele que curou, que trouxe vida, a filha do servo do centurião, o servo do centurião e a filha de Nicodemos também foi curada. A filha de muitas pessoas, Jesus curou e fez muitos milagres. E esse mesmo Cristo vivo, que está agora no nosso meio, é o nome dele que eu invoco, Senhor, o nome poderoso, o nome que está acima de todo nome, o nome que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se curva. Senhor, eu quero me unir agora à fé dessa pessoa que está comigo, que está desejosa da tua cura, Senhor. Visita agora, em nome de Jesus, anjos ministradores de cura. Eu dou uma ordem de comando a vocês. Vão agora na casa dessas pessoas e que a fé delas possa ser manifestada agora e que elas sejam curadas do câncer, sejam curadas da AIDS, do coronavírus, sejam curados do diabetes, dos rins, de dores na perna, dores na coluna, dores de cabeça, que elas sejam curadas agora de toda enxaqueca, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Nazareno. Sim, Pai, em nome de Jesus, cura agora, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a terra, para que o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, seja exaltado. Sim, Jesus, o nome sobre todo nome. Sim, Jesus, visita essa pessoa. Não há distância, Senhor, porque o Senhor move em espírito. A palavra do Senhor disse que aquele homem diz: Senhor, eu não preciso de que o Senhor entre na minha casa, mas diz uma palavra a respeito de mim e o meu servo será curado. Sim, Senhor Jesus, essa pessoa tem crido, Senhor. E mesmo que eu esteja longe dela, envia uma só palavra, a palavra de cura, a palavra de libertação. Sim, meu Pai, liberta esse homem que está nas drogas. Liberta este homem, Senhor Deus, que está no vício da bebida. Liberta, Senhor, este homem e esta mulher que está preso na pornografia. Sim, meu Deus, liberta de todo vício, vício do celular, o vício das redes sociais. Sim, Senhor, o vício da mentira. Jesus Cristo, nome sobre todo nome, o nome poderoso. Subjuga agora todo espírito da enfermidade, todo espírito de enfermidade. Eu dou uma ordem a você agora. Sai em nome de Jesus Cristo, e que para a glória de Deus, o nome de Jesus Cristo seja exaltado sobre a terra. Muitos milagres neste momento, agora, aconteça para que a glória de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado sobre toda a terra. Em nome de Jesus é que eu oro e declaro cura, vida e salvação de Deus. Amém. E graças a Deus. Não duvide, querido. Receba, em nome de Jesus Cristo, a sua cura e o seu milagre. Não duvide. Creia. Comece a partir de agora a viver o seu milagre. Se você estava enfermo agora, toque o lugar da sua enfermidade. Toque com fé, crendo no Cristo, no nome que está acima de todo nome. E testemunhe para a glória de Deus que você já recebeu o milagre. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e os faça prosperar em todos os seus caminhos. Amém. E graças a Deus. Beijo no coração. Fui. Beijo, Márcia, Márcio, Cláudia Matos, Márcio e Valéria Souza. Em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês que estiveram aqui comigo. Em nome de Jesus.